A gente vai agora ao vivo até Tel Aviv, em Israel, falar com o correspondente Victor Larregina, que traz as últimas informações sobre a escalada da tensão na região nas últimas horas. Victor, muito bom dia para você. Quais são as informações? Oi, Jonathan, bom dia a todos que estão acompanhando a gente. É sexta-feira à tarde aqui no horário de Israel e normalmente as ruas aqui em Tel Aviv estariam mais cheias, com pessoas passeando, afinal já é fim de semana aqui em Israel. Mas lugares considerados não essenciais aqui na cidade estão fechados, atendendo ao decreto do estado de emergência no país. Os supermercados registraram filas durante a manhã de pessoas estocando alimentos. O aeroporto Ben Gurion está fechado por tempo indeterminado. Durante a madrugada, as sirenes tocaram no país, enquanto Israel realizava os primeiros ataques no Irã. O objetivo era alertar a população para eventuais retaliações imediatas do regime iraniano, o que só aconteceu durante a manhã. Mais de 100 drones partiram do território iraniano em direção a Israel, mas todos foram interceptados com sucesso antes de entrar no território israelense. Voltamos com você. Victor, agora qual é a situação agora à tarde? E as pessoas estão seguindo a vida normalmente ou não? Eu queria muito que você compartilhasse um pouco de como está sendo esse momento pós-ataques por parte de Israel contra o Irã. Olha, Jonathan, era um cenário que a população já previa que em algum momento poderia acontecer. Há um medo, as pessoas estão mais em casa, mas ao mesmo tempo há uma grande percepção do que fazer nesse momento, que é realmente obedecer às determinações que chegam do estado de defesa, ou seja, quando for determinado um momento de se abrigar num abrigo, num bunker, e realmente confiar no sistema de defesa da defesa israelense. Bom, mas a gente sente que hoje, num sábado, numa sexta-feira, que é considerado o começo do fim de semana aqui em Israel, essas ruas eram para estar muito mais cheias e não estão, porque os lugares estão fechados, as pessoas estão em casa acompanhando as notícias, acompanhando o noticiário e, claro, angustiadas sobre uma eventual retaliação do Irã. Victor, a gente sabe da estrutura dos prédios, dos edifícios residenciais em Israel, justamente por toda a questão da guerra, da violência, enfim. Ou seja, muita gente tem em casa um bunker para se proteger de eventuais ataques. Agora, quem não tem essa proteção dentro de casa, há abrigos públicos, espaços públicos em que a população pode se proteger em um eventual ataque? Sim. Inclusive, nós estamos muito próximos de um desses bunkers públicos que são disponibilizados aqui pela prefeitura de Tel Aviv. Esses bunkers eles ficam em alguns pontos estratégicos, bem sinalizados, com um aviso de que aqui é um abrigo público para as pessoas. Você mencionou bem, prédios, especialmente os prédios novos, já têm unidades dentro dos apartamentos que já são protegidas. Em alguns outros casos, essas unidades, esses abrigos ficam no subsolo, ficam em algumas partes específicas de uma área comum do edifício, mas também há em vários lugares, em praças, em ruas, em esquinas, o aviso de que é um abrigo público, é um abrigo da prefeitura, e alguns deles são bastante amplos, que há colchões, chuveiros, banheiros, justamente para se preparar para quanto tempo precisar, para quanto tempo essas pessoas vão precisar ficar nesses abrigos. O Victor, a gente sabe que, inclusive, uma das formas de alertar a população é através das sirenes, Essas sirenes que fazem com que as pessoas saibam que há a possibilidade, a iminência de um ataque. Você chegou a ouvir, as sirenes foram disparadas nas últimas horas aí em Tel Aviv ou não? Sim, e as sirenes tocaram de uma maneira que não é tão usual, porque as sirenes tocaram por volta das 3 horas da manhã aqui em Tel Aviv, antes de um aviso que chega no aplicativo que é do governo israelense. Esse aplicativo do governo israelense, nos últimos meses, tem conseguido avisar com antecedência que em cerca de 5 minutos a sirene vai tocar. Mas dessa vez a sirene tocou antes de qualquer aviso nos aplicativos, o que gerou muita estranheza.
Isso foi por volta das 3 horas da manhã. 3 minutos depois, 4 minutos depois, os celulares tocaram com um aviso dizendo para as pessoas obedecerem às determinações do Ministério da Defesa que vão chegar. E essas determinações diziam o seguinte: fique próximo a um local protegido, fique próximo a um abrigo, a um bunker. Mas não dizia exatamente vá para um bunker, o que gerou confusão durante a madrugada. Muitas pessoas durante a madrugada já foram para o bunker achando que era necessário ir para o bunker naquele momento, mas não. As pessoas podiam ficar em casa, mas desde que ficassem próximas de um desses abrigos. Inclusive, durante a manhã aqui em Tel Aviv, há cerca de 4 horas, o exército israelense retirou essa orientação. Então as pessoas não são mais obrigadas a ficar próximos desses bunkers, mas claro que ainda há o medo, ainda há a angústia, as pessoas estão evitando deslocamentos, mas agora elas podem ficar até um pouco mais distantes de abrigos, depois que o exército conseguiu interceptar essa primeira onda de ataques do Irã, que foram 100 drones que partiram do Irã e foram interceptados antes de entrar no território israelense. Victor, é muito importante ter a sua participação com a gente hoje, porque aqui no Brasil é uma realidade muito diferente, né? Ou seja, as pessoas que estão nos assistindo tentam entender como é a rotina em meio a uma escalada da tensão, uma escalada da violência aí no Oriente Médio. Qual é a orientação para as pessoas quando a sirene toca e ela precisa se dirigir, se deslocar para um bunker? O que essa pessoa leva? Ela carrega consigo alimentos ou não? Quais são os itens ali realmente que ela precisa levar para esse abrigo? Até porque imagino que muitas vezes não se sabe quanto tempo essas pessoas terão que ficar fora de casa, terão que ficar nesses bunkers protegidas. Olha, Jonathan, normalmente as pessoas não levam alimentos, não levam uma bolsa com roupas, troca de roupas para os bunkers, porque quando é necessário ir a um desses abrigos, geralmente o tempo que é requerido para ficar nesses locais é de 10 minutos. Nos últimos meses, Israel e a cidade de Tel Aviv e outros pontos da cidade do país foram alvos de mísseis do grupo terrorista dos Houthis no Iêmen. E esses mísseis faziam que o aviso chegasse com muita antecedência aos moradores. E em cerca de 10 minutos o exército já falava que podia já sair do bunker e voltar para suas casas, voltar para a vida normal. Agora, com o Irã, ainda a gente não viveu essa situação, né? Desse ataque que aconteceu nessa madrugada, a gente ainda não viveu. Por mais que a sirene tenha tocado nessa madrugada, não vivemos ainda a situação da sirene passar no sentido de que é momento de ir para o abrigo. A sirene só tocou para acordar e deixar as pessoas em alerta. Mas o que se espera, na verdade, é que nesses momentos, se essa retaliação acontecer, que as pessoas vão para o bunker e nesses locais fiquem cerca de 10, 15 minutos e aí sejam liberadas para voltar para suas casas. Muito bem, Victor LaRegina falando ao vivo com a gente, direto de Israel, nosso correspondente acompanhando todos os desdobramentos desta escalada na tensão no Oriente Médio. Victor, obrigado por enquanto. Victor volta a qualquer momento com outras informações aqui pra gente.